Boa noite a todos, mais uma segunda-feira, mais uma live, graças ao sagrado. Hoje vamos falar sobre o orixá Ossan, sobre as folhas, um pouquinho sobre o culto iorubá. Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Quem puder compartilhar, ajuda bastante a divulgar um pouquinho aí do culto de orixá, divulgar um pouquinho sobre a página. E é isso aí, mais uma segunda-feira. Até que hoje a segunda-feira não foi tão agitada como as outras, mas, graças a Exu, o templo nunca para. E meu compromisso com vocês, sempre de pé, das segundas-feiras, vir aqui fazer as lives. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o orixá. Eu sei que muitos me pedem live sobre Quimbanda. Eu ia até falar, sobre Quimbanda, sobre iniciação, só que depois que eu vi que eu já tinha gravado uma live falando sobre iniciação, tanto na Quimbanda quanto no Xexelabá. Então eu resolvi fazer essa live falando sobre Ossan. Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Vamos esperar entrar mais pessoas aí para a gente começar a falar sobre o tema proposto para a nossa live de hoje. E também, aproveitando, gostaria de pedir a vocês que mandassem sugestões de temas, realizassem perguntas que podem, às vezes, inspirar alguma live, Então, às vezes, uma dúvida que vocês tenham em relação ao culto pode vir que a gente venha a desenvolver uma live para falar sobre isso. Então, é uma coisa que ajuda bastante aí na criatividade, na hora de escolher o tema para falar aqui às segundas-feiras. Boa noite a todos, bastante gente entrando aí na live. Entre sai é bem comum, mas já vi que entrou aí umas 30 pessoas já, pelo que está subindo aqui. Então é isso, Vamos começar aí a falar sobre o assunto, que daqui a pouco vem gente aí chegando, Chega mais gente e a live flui melhor. Bom, Ossan, eu acredito que a maioria das pessoas deve conhecer esse nome, deve conhecer essa divindade. É o orixá que está relacionado à magia, é o orixá que está relacionado às folhas. Em Yorubá são chamadas de Ewe, em Banto são chamadas de Ensaba. São as folhas sagradas, as folhas que fazem a maior importância dentro do culto de orixá. Haja vista que sem folha a gente não consegue despertar a força das divindades. Então a gente precisa da força de Ossan para que a gente possa despertar a força das outras divindades, para que a gente possa trazer o axé para a nossa vida, para o nosso ori, para os nossos caminhos. Até porque todos os orixás fazem a utilização das folhas em seus ritos sagrados. Todas as folhas pertencem a Ossan. E algumas folhas vão pertencer a algumas divindades. Então, a gente tem como exemplo aí a folha de fogo, que é uma folha que está atrelada a Ossan, a Exu, a Ogum, Oxóssi, Oxumaré, Oiá, Xangô, as divindades ligadas aí ao fogo, orixás ligados à guerra. Então é um Ewe importantíssimo,
que não pertence só a Ossan, tá? Que pertence aí às outras divindades. A gente tem que entender que o culto de orixá ele está atrelado à própria natureza em si. Então você tem a junção de elementos que vai trazer aquilo que a gente chama de axé, que seria a força vital, a força espiritual. Então você tem aí o conjunto de elementos da natureza que formam uma magia, que em Yorubá pode ser chamado de akoxé, pode ser chamado de ebu, que são as magias realizadas através de pós, os bereis, que são as magias que são feitas em incisão. E você tem o Ogum, né, que seria as magias em geral. Boa noite a todos. Entrou iniciado meu aí, que eu vi, o Alex, iniciado de Quimbanda aqui do templo. O Henrique também em breve, se for vontade de seu Zé Pretinho. E do Uri dele, né? Então você tem aí as magias, que são importantíssimas numa iniciação. São importantíssimas na vida espiritual de uma pessoa. De um banho de folha ao preparo de um akoxé, a gente vê a presença da força, né, do axé de Ossan. Então, seja lá a magia que você vai preparar, você precisa do axé do orixá Ossan. Até porque a maioria das magias a gente utiliza folhas. Raramente uma magia que você não utiliza folha dentro do culto Yorubá, né? É importante ressaltar que eu falo sobre o Essin Orixá Ibilé, né? Que é o culto tradicional Yorubá, também conhecido como Xexelabá, né? No Candomblé tem uma forma diferente de se realizar as ritualísticas, tá? Existe uma ritualística que não é utilizada somente no Candomblé, como também no culto Yorubá, que se chama a sasanha, que é um rito onde a gente vai preparar ali as folhas, a gente vai preparar aí um grande banho, né, de folhas para a utilização, para utilizar na sacralização dos elementos sagrados da divindade, ou até mesmo na sacralização de um corpo para tal divindade. A gente precisa sempre compreender que o processo iniciático, né, ele está atrelado à magia. Então a gente vai preparar o corpo da pessoa para receber tal magia. Então a iniciação, como eu já falei em outras lives, é uma grande magia, né? Então você tem a junção aí de elementos que vão caracterizar aí uma iniciação, vão caracterizar aí uma magia, tá? Ao adentrar a mata para buscar folhas para orixá, para ritualística dentro do culto Yorubá, a gente precisa pedir permissão a Ossan. A gente precisa reverenciar Ossan, para que a gente encontre a folha que a gente deseja e para que a gente traga o axé dessa folha conosco. Não é simplesmente você ir na mata, pegar a folha e trazer para casa. Não, você precisa saber o horário que você tem que pegar, porque algumas folhas têm horário para você pegar ela da natureza. Então, vai depender da magia que você está realizando. Isso aí pode alterar o horário a qual você vai buscar essa folha. A reza que você vai fazer em cima dessa folha. Em determinados rituais, você precisa pegar a folha de manhã cedo.
porque ela ainda vai estar com um sereno sobre ela, né? Ela ainda vai estar úmida da noite. Então, para determinadas magias, você precisa utilizar ela de manhã. Outras magias você vai ter que buscar a folha na parte da tarde, buscar a folha ou até mesmo à noite, tá? À noite, principalmente para magias ligadas a Yami, ligadas às mães ancestrais, às vezes você precisa pegar a folha à noite, né, para apaziguar essas forças. Então, é algo muito importante dentro do culto de Ossan, muito importante dentro do culto dos orixás. Porque quem desperta toda essa força espiritual, essa força material também, é o orixá Ossan. Um devoto de Ossan, que é todo devoto de orixá, não tem como uma pessoa ser devoto de qualquer orixá, independente do orixá que a pessoa seja iniciada ou seja cultuador, ela sempre vai ser devota de Ossan, né? Porque a gente precisa das folhas para o culto. Então, um devoto de Ossan, ele nunca vai pegar folhas em excesso. Ele sempre vai na mata buscar a quantidade exata de folhas que ele precisa. É um crime, inclusive, para o orixá, você entrar na mata e pegar mais folhas do que as que você necessita. Então, às vezes, você vai precisar para uma magia 5 folhas de acocô, você vai lá no pé de acocô e arranca 20 folhas. Você vai utilizar 5 e vai jogar 15 folhas fora. Então, você não vai conseguir obter o axé de Ossan dessa forma. Você precisa ter, né, uma forma regrada em relação às folhas. É óbvio que algumas folhas é muito difícil da gente encontrar. Então, às vezes, a gente acaba comprando. E aí é uma forma diferente. Porque você está comprando a folha, então você não tem como determinar a quantidade que vai vir ali na embalagem daquela folha. Tá? Mas quando você vai buscar a folha, você precisa ter esse cuidado, né? A gente não pode desperdiçar as folhas, também não pode arrancar a raiz. Às vezes a gente não vai precisar da raiz, né? Em alguns rituais a gente vai utilizar a raiz para realização de magias. Em outros rituais a gente só vai utilizar a folha. Então, se você não vai utilizar a raiz, não tire a planta na raiz, né? Eu moro aqui perto de mata e infelizmente eu vejo muito isso, né? A pessoa às vezes precisa de um pouco de folha de vence-demanda, ela vai lá na mata, arranca a folha, né, pela raiz e joga a raiz ali mesmo, ou seja, ela não vai utilizar a raiz, ela só vai utilizar a folha. Então aqui ela tirou somente de forma destrutiva, né? E isso aí não é axé, né? Não é positividade para a vida de ninguém. Dentro da minha família de orixá, todo sacerdote precisa ser iniciado no culto de Ossan. Quando um sacerdote é iniciado no culto de Ossan, ou um elegum, né, que seria uma pessoa, um elegum, um oloye, né, uma pessoa que vai ser iniciada para Ossan, recebe o título de Onishegun, que seria aquele que manipula a magia. E todo sacerdote precisa ser um Onishegun, porque ele vai lidar com magias. Então, ele precisa ser iniciado no culto de Ossan, ele precisa ter o Ojubó de Ossan e prestar culto e reverência a Ossan, até mesmo em todo o processo iniciático. Haja vista que toda iniciação a gente precisa utilizar folha. Então, sempre que você utilizar folha, você vai prestar reverência ao Ossan. Nem sempre através de sacrifícios animais, tá? Mas às vezes através de um jin, através de um epopupá, que seria o dendê,
através de um mel, de um sal, né? Ou até mesmo ao você retornar aquela folha para a natureza. Você pegou determinadas folhas, realizou um banho, esse bagaço você vai devolver para a natureza, porque a natureza vai consumir esse axé e esses nutrientes que essas folhas contêm. Então, você não vai pegar um bagaço de erva e vai colocar na lata do lixo. Não, você vai colocar no pé de uma árvore, vai colocar num gramado, vai colocar num jardim na sua casa, num vaso de planta, para que a terra consuma aquela folha, né? E aquele bagaço de folha vire adubo para aquela terra, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado para manter o axé de Ossan vivo, né, no nosso caminho, manter a magia de Ossan na nossa vida. Ossan é um orixá muito secreto. É um orixá, né, que, como muitas pessoas falam, um orixá que foge muito, né, porque é um orixá considerado encantado. Porque é uma força que é presente aí no dia a dia do ser humano, mas não tão quanto Ogum, por exemplo, que a gente vê o ferro em todo lugar, né? A gente vê aí, por exemplo, o Exu, porque a gente vê o movimento, a gente vê a fala todos os dias. Já o Ossan, nem sempre a gente tem um grande contato com ele. Ainda mais quem mora em grandes cidades, né, que não costuma ter muita árvore, muita grama, muitas folhas. Então acaba que perde um pouco do axé de Ossan. Tá? Todo Onixegun, né, todo devoto de Ossan, precisa muito ter folhas na sua casa. Ter folhas plantadas ali no terreno, plantadas aí em vasos, né, até mesmo para a utilização de magia, mas também para se aproximar da folha, do axé, né, de Ossan. Cada folha contém consigo a sua magia. E para você despertar, você tem cânticos, você tem ofós. Por exemplo, a folha de Odundum, que seria aí a folha do saião. É uma folha muito utilizada dentro do culto dos orixás, para diversos orixás, não só orixás de água, como também orixás de fogo. Tá? O saião, ele tem uma utilização muito vasta dentro do culto de orixá. Então você tem, por exemplo, um cântico, né, que fala assim: Odundum babaterulé, Odundum babaterulé, 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 Odundum babaterulé. Né, o Odundum seria o saião, né? Quando você fala Odundum babaterulé, né, o saião é o pai da paciência, né? O saião nos traz paciência. Então você vai despertar o axé das folhas. Você não vai simplesmente pegar meia dúzia de folhas que você acha que vai ser bom para você, vai colocar numa bacia com água, vai macerar e vai tomar esse banho. Não, tá? Isso é muito importante para a magia. Então, às vezes, o ori daquela pessoa é um ori muito quente. Então, você não vai fazer utilização de folhas quentes em determinados momentos. Porque seria simplesmente você jogar gasolina na fogueira. Tá? Então, em alguns momentos, você vai precisar de folhas frias. Em outros momentos, você vai precisar de folhas quentes. Então, você vai ter que trabalhar esse equilíbrio aí das folhas. Dentro de um processo iniciático, é óbvio, né, que você tem ali os seus banhos, que você tem ali a sua ritualística, que está ligada ao culto daquela divindade. É um outro assunto. Mas banho aí no dia a dia, né, a gente precisa tomar muito cuidado. Então sempre, por exemplo, que eu receito um banho para alguém, eu sempre vou falar de um banho com folhas que pode ir em todo o ori. Por exemplo, a folha da mamona, a folha da fortuna, a folha do saião, a folha do peregum. São folhas
que podem ir em todo ori, independente do orixá olori daquela pessoa, independente da força, né? Se o ori é muito quente, se o ori é muito frio, né? São folhas que podem ir no ori, tá? Então, me perguntaram aí se no culto de Ossan tem um oráculo com folhas. Eu já ouvi falar sobre isso, tá? Existe uma forma aí que em alguns rituais a gente utiliza para saber se a folha está em irê, né? Se está positiva ou se está negativa para determinadas ritualísticas, tá? Mas não é algo tão usual e normalmente o oráculo utilizado dentro do culto de Ossan é o Erid Logum, né? Mas principalmente o Obi e o Orobô, que são extraídos aí da própria natureza, então tem aí a grande força de Ossan, tá? Em algumas famílias de Ifá também eles se comunicam com o Ossan através do Opelê, né? Ou do Ikin. Haja visto que todos os dois são extraídos da natureza, né? Você tem a fava de Opelê e você tem aí o Ikin, que é o caroço do Dendê, que são extraídos aí da natureza, então são extraídos do axé de Ossan, tá? A gente tem que lembrar que o verde aí, dentro do Ifá nigeriano, ele representa aí a força de Ossan, tá? Ossan é uma divindade importantíssima, tá? Não existe sacerdote sem prestar culto a Ossan, porque um banho que a gente faz, a gente precisa ter a magia de Ossan, né? Tanto que a gente tem alguns ritos aí no processo iniciático de Ossan que estão ligados à nossa mão, né? Para que a gente tenha esse axé, para que a gente tenha essa magia, tá? Isso aí é exclusivo para sacerdotes. Não quer dizer que uma pessoa vai receber oiê, que ela vai se iniciar para Ossan. Agora, uma pessoa que vai abrir casa, que vai ter um terreiro, vai ter um templo, ela precisa ter o Ojubó de Ossan, ela precisa prestar culto a Ossan. A gente tem algumas divindades aí que todo sacerdote precisa cultuar, né? Exu, Ogum, Ossan, a pessoa também vai cultuar Oxóssi por conta do Ogum, Ossan, Oxum e Oxumaré, né? São divindades que todo sacerdote precisa cultuar. Exu, porque Exu é um movimento, Exu é a vida, Exu é a dinâmica, Exu é a comunicação, Exu é quem leva o ebó e quem traz o irê, a positividade para a vida humana. Ogum, que é o orixá Siwajô, né? Aquele quem vai na frente, e também é a divindade que nos concede a mão de faca, vamos colocar assim, dentro do culto de orixá, que seria aí a permissão para se realizar sacrifícios. Ossan, que está ligado aí às folhas, que está ligado à magia. Oxum, que é a dona da iniciação, tá? Então, não existe iniciação sem Oxum, sem se dar satisfação ao Oxum através de um ritual específico, porque a Oxum ela precisa reconhecer aquele Idoshu, ela precisa reconhecer aquele Ori como iniciado para tal divindade. E Oxumaré, que é a divindade que está ligada aos ciclos da água, à renovação. Então, Oxumaré é a divindade que está ligada à constância, que é uma divindade que se faz muito presente no nosso dia a dia, que é essa mudança e essa transformação da água, né? Se a gente observar, a gente ingere água e a gente coloca a água para fora, purificando o nosso corpo. Então aí a gente vê a força do orixá Oxumaré. Mas hoje a gente vai falar sobre Ossan, tá bom? Alguém falou aí que está precisando de ajuda. Depois você me envia uma mensagem no direct ou no WhatsApp, e aí a gente conversa e eu vejo como eu posso te ajudar, tá bom? Após finalizar aqui a live. Então, a gente vê aí a presença de Ossan no culto, em todo orixá, tá? Independente do orixá que seja,
a gente presta reverência a essa grande divindade, que muitas das vezes é mal interpretada, é um orixá que nem sempre é tão cultuado como deveria, e é de uma força fora do comum. Ossan, ele trabalha muito na vida do ser humano, ligado ao encanto, à magia, mas ele também trabalha muito na renovação. A gente vê que a natureza ela está sempre em renovações. E Ossan nos ensina, através da natureza, que os novos ciclos eles sempre vão começar a partir de algo já existente, né? Porque na natureza nada se cria, né? Tudo se transforma, já dizia Lavoisier. Então você vê aí a força de Ossan. A gente vê que independente do problema que a gente passe, a gente pode sempre recomeçar. A natureza sempre recomeça. Às vezes uma árvore cai e seca ali naquele solo, e naquela árvore tem uma semente que caiu naquele solo, e através dessa semente vai se começar uma nova geração. Então Ossan está muito ligado a essa força de transformação, essa força de criar algo a partir de algo já existente. Então, me perguntaram aqui se existem folhas que só podem ser pegas pela manhã. Algumas folhas sim, tá? Isso vai depender da prescrição oracular em relação daquela magia, tá? E não é que neutralize o axé de determinada folha, tá? O que neutraliza o axé de algumas folhas é você ferver. Então não são todas as folhas que você pode colocar no fogo, porque você acaba quebrando o axé, você acaba neutralizando o axé daquela folha, tá bom? Então, por exemplo, uma folha, né, que é bem conhecida, que é o Eabamodá, que é a folha da fortuna. É uma folha que, se você for utilizar ela para ori, para oribibó, para bori, para rituais ligados à cabeça, você vai colher essa folha na parte da manhã, porque ela ainda está calma, ela ainda está fria, ela vai apaziguar, ela vai trazer calma, ela vai ser heró, né? Ela vai ser fria naquele ori. Agora, se você deseja a folha da fortuna para despertar o ire ou o, que seria a positivação, né? A positividade financeira, o crescimento financeiro, o movimento financeiro, você vai buscar ela após o meio-dia. Por quê? Porque você vê que após o meio-dia, o movimento financeiro na Terra, ele é muito grande. De manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, quem vai movimentar dinheiro, pagar conta, compra, venda, dificilmente, né? Agora, após meio-dia, você já vê as pessoas se movimentando para pagar contas, para sacar dinheiro, para resolver, para comprar as coisas, para vender. Então, você vê aí a importância do axé da folha. É a mesma folha, só que em magias diferentes ela vai ser colhida em horários diferentes. Alguém me perguntou aqui qual tipo de mediunidade que vê energia do ar. Acredito que seja no ar, né? Acredito que seja aí ver vultos, né? Ver forças energéticas. E essa questão de mediunidade é algo muito pessoal, né? Precisa ser analisado aí de pessoa para pessoa, porque cada pessoa vai trazer um dom, vai trazer uma magia, tá? Que pode estar ligada à sua ancestralidade, que pode ser uma magia de herança, né, ancestral. Por exemplo, você vê às vezes
dentro de uma família, você vê isso muito comum dentro até da cultura cigana, né? As mulheres herdarem esse dom da visão, esse dom aí das cartas. Então acaba se desenvolvendo esse dom através da força ancestral, através da ancestralidade dessas mulheres. Então, por exemplo, às vezes todas as mulheres da família realizavam consultas através de cartas, né? Então é como se esse axé se fizesse presente no sangue de todas as mulheres daquela família. Então isso aí precisa ser analisado, porque mediunidade é uma coisa muito pessoal, né? Tudo tem um contexto de porquê acontecer. Então, vamos lá. O Henrique fez uma ótima pergunta, né? É necessário colocar gin nos banhos de ervas? E a resposta é sim. O gin, dentro do culto iorubá, ele é importantíssimo. O gin, ele é ativador, ele é dinâmico. O gin, ele é fermentado de zimbro com gengibre. Você vê aí a força de Ossan, né, a fermentação, de você utilizar aí o gengibre para realizar algo alcoólico. Então essa fermentação está ligada ao orixá Ossan, né? E você colocar ou borrifar um pouco de gin, não precisa ser muito, um pouco de gin sobre o banho de erva, ele vai ativar esse banho, tá? Mas o banho foi como eu falei, não é simplesmente você pegar as folhas e esfregar na água, tá? Se a pessoa não sabe nenhum uriqui, nenhum urim, nenhum adurá do orixá Ossan, a pessoa vai sentar ali no cantinho dela, com as folhas dela, vai rezar, vai fazer os seus pedidos ao Ossan, vai pedir que o Ossan libere a magia daquela folha, que o Ossan traga positividade em cima daquelas folhas. Então você precisa se concentrar para realizar um banho, né? Não é simplesmente você tá ali fazendo um banho, tá conversando com fulano, tá tomando conta da vida de ciclano, aí você macera a erva aqui, daqui a pouco você mexe na panela que está no fogo, daqui a pouco você volta e você vai no banheiro, aí daqui a pouco você vem e macera mais um pouco. Não é assim, tá? É algo muito sério. Então você precisa se concentrar naquela força ali. O Alex perguntou aí se o ataré, né, o ataré, que seria a pimenta da costa, também é necessário. Nem sempre, tá? Mas isso vai depender da magia. Mas antes de você realizar um banho, né, você vai invocar o orixá Ossan, então você pode utilizar o ataré para invocar o Ossan, né? Caso a pessoa não tenha o Ojubó Ossan e ela tem o Ojubó Exu, ela vai invocar o Ossan e ele pedir a Exu que interceda a Ossan, tá? Essa questão aí do banho, da reza que eu falei, tá? Isso é dentro do culto Yorubá, tá, gente? Por favor. Dentro do culto de Quimbanda, você não vai entrar na mata, pedir licença ao Ossan, você não vai fazer um banho de erva para Quimbanda rezando para Ossan. Não, são cultos distintos. Você vai fazer isso quando você for realizar algum rito destinado a orixá. Quando você for realizar um rito destinado a Quimbanda, você vai mexer aí com o povo da Macaia. Então eu ainda vou fazer uma live falando sobre o uso de ervas dentro da Quimbanda, algumas coisas de folhas aí dentro do culto da Quimbanda, tá bom? Então, por favor, não vamos misturar as coisas, tá? Não vão fazer banho de folha para Quimbanda pedindo permissão ao Ossan. Aí você está descaracterizando dois cultos, tá? A Quimbanda tem a sua fundamentação, a sua forma de fazer banho. E o Ixexelabá, o culto de orixá, tem também a sua forma de fazer banho, tá?
o banho da folha de gengibre. Gengibre, ele está ligado à dinâmica, ao movimento, ao fogo, tá? Então, ele está ligado aí à movimentação. Então, você pode utilizar a folha do gengibre ou até mesmo o próprio gengibre em alguns banhos, ralado ou em alguma forma de maceração, pilado, para trazer a dinâmica, para trazer a quentura. O gengibre ele é muito utilizado dentro do culto de orixá para banhos de encanto, onde você traz aquela dinâmica, você traz aquela força. Você tem aí algumas formas de maceração, de preparação de um banho, tá? Então, você pode utilizar o pilão para preparar o banho, tá? Me fugiu aqui que eu fui ler ali a pergunta e acabei destoando o assunto. Você pode utilizar o pilão, né, para socar as folhas e extrair aí o sumo delas. Você pode utilizar pedras. Alguns rituais, o San vai ordenar que você vai esfregar aquelas folhas em uma pedra sem água. Depois você vai colocar água ou gin nesse banho. Alguns banhos você macera sem a água, né? Macera a folha, depois você adiciona água. Outros você já macera com a água. Então você precisa entender o porquê que você está fazendo daquela forma, tá? Isso aí vai depender da magia, vai depender do contexto daquilo que você está realizando. A gente tem que entender que dentro do culto iorubá a gente não tem assim uma regra para tudo. Então, tipo, todo banho para esfriar a cabeça vai ser com folha de macaçá, manjericão e folha de boldo. Não, tá? Não é assim que funciona, né? Cada ori vai precisar de um axé, vai precisar de uma folha, tá? Diferente de ritos iniciáticos, a gente tem que diferenciar isso, tá? Dentro de um rito iniciático, toda pessoa, por exemplo, que vai se iniciar para Exu, vai passar pelas ritualísticas da iniciação de Exu. Toda pessoa que vai se iniciar para Ossan vai passar pelas mesmas ritualísticas. Agora, Oribibó, que seria aí o Bori, né, o Ebori, que é o ebó a cabeça, os banhos de folhas e alguns ebós vão mudar conforme ali a consulta, né? Então, conforme o que o Eridilogum, ou o Obi, o Urubô, Iquim ou o Opelé vão determinar, tá? A gente também não vê banho de folha através das cartas, tá? Para Ossan. Até porque não é um oráculo que seja reconhecido pelo povo iorubá e não é um oráculo antigo, tão antigo assim, né? Um oráculo mais recente que não tem a ver com a cultura iorubá. Tá? Peregum. Vamos lá, falar sobre a folha de peregum. A folha de peregum, ela desperta o axé. Ela é utilizada para afastar negatividade, para afastar má sorte. É uma folha que transmuta energia negativo em positivo. Então a folha de peregum é muito bom de você ter em casa, você colocar em vasos, você ter na entrada da sua casa, por ser uma folha que está sempre chamando a boa sorte. É uma folha que chama orixá, tá? Então é uma folha importantíssima dentro de um rito iniciático, porque ela chama a força da divindade, tá? Então é uma folha que pode ser utilizada como uma folha fria ou como uma folha quente. Então o peregum ele vai depender das outras folhas que estão com ele, tá? Por ser um ativador, por ser um atrativo de axé, ele vai atrair o axé de acordo com as outras folhas que se fazem presente ali. Então, se você utilizou folhas frias, o peregum vai ativar o axé das folhas frias.
Se você utilizou folhas quentes, o peregum vai despertar o axé das folhas quentes. Uma coisa bem interessante dentro do culto iorubá, que já dentro do candomblé é algo tão comum, mas que dentro do iorubá a gente não faz, inclusive é um afronto ao nosso uri, que seria o que o candomblé chama de abô, né? Que é um banho de ervas que fica dentro de um porrão, fica anos lá aquele banho, fica podre, né? Só vai acrescentando água com as folhas e aquele banho fica com um cheiro ruim, aquele banho fica podre e não tem como você trazer o irê, você trazer a positividade para o ori de alguém com uma folha podre, tá? Então dentro do culto iorubá sempre folhas frescas, sempre um banho de folhas bem cheiroso, tá? Com o axé realmente das folhas. Folhas mortas também não, tá? A gente não desperta nenhum axé. Se bem que quando a gente tira a folha, né, da natureza, ela morre, mas eu falo assim, folha seca, né, você não consegue retirar o sumo daquela folha, então você não consegue extrair o axé da folha. O iaô no candomblé, né, ele sai com a folha de peregum porque ela representa essa conexão, ela representa aí uma folha que atrai a força do orixá, né, chama a força do orixá. Então, como muitas das vezes no candomblé a pessoa sai manifestada de orixá, eles utilizam a folha de peregum por isso. Então você tem aí uma gama de folhas, né? Existem muitas folhas aí. Você tem, por exemplo, a costela de Adão, que é uma folha utilizada para boa sorte, né? Você faz magias de boa sorte com a folha da costela de Adão. Você tem, por exemplo, o açoita-cavalo, né? O arrebenta-cavalo, que é uma folha que dentro do culto de orixá você utiliza ela para algumas feitiçarias pesadas, para demandas, para coisas do tipo, ou dinâmica de orixás quentes, né? Exu, orixá, Ogum, utilizam muito a folha do açoita-cavalo, uma folha que está ligada à guerra, né? Uma folha que incita a guerra, né? Então os orixás ligados à guerra normalmente pegam essa folha. Tá? Você tem aí, por exemplo, a erva prata, que é a principal folha do orixá Oiá, né? Do orixá Xangô também. É uma folha que é uma folha quente, que você vê, né, de um lado ela é realmente prata, né, do outro, né, verde, e as costas dessa folha seria branca, né, seria prateada. É uma folha que está ligada ao progresso, é uma folha que está ligada na dinâmica em sentido de trazer o progresso, de trazer o sucesso, de trazer a transformação. Então, os zebus, né, que seriam os pós, que dentro da quimbanda é chamado de afoxés, dentro do culto iorubá, ebu, né, os zebus, e dentro do candomblé é chamado de atim. Depende, tá? Não só de folhas. Os zebus iniciáticos não são só compostos de folhas, muito pelo contrário. Muitos elementos, e cada orixá tem o seu ebu iniciático, né? Então, por exemplo, a Exu tem a sua magia, Ogum tem a sua magia, Ossan tem a sua magia, que é a magia que você vai implantar aí na pessoa, tá? E os ebus feitos para magia, por exemplo, para incisões, tá? Vai ser através de consulta, tá? Você vai consultar aí e vai ver quais as folhas, ou se vai levar animais na composição desse ebu, raízes, cascas de árvore e penas, tantas coisas, epopupá, ossum, né, os elementos minerais. Então
às vezes até mesmo sangue, né? Após realizar ali a magia, você vai ter que utilizar o Ejé. Então, isso aí vai depender do que a pessoa vai necessitar. É isso que eu estou falando. Dentro do culto Yorubá não existe essa receita de bolo. Uma coisa que dentro da minha família, né, pelo menos eu posso falar pela minha família, a gente não gosta, a gente não tem costume, seria aí realizar magias iguais para todo mundo, a não ser magias iniciáticas, né? Aí não tem como. Mas, por exemplo, eu preciso de um akoshé para trazer irê, para trazer boa sorte. Vai ser consultado e vai ser visto o que vai trazer boa sorte para aquela pessoa. Por exemplo, esse aqui é o meu akoshé urê, tá? Do meu Ileké de Exu, da minha iniciação, que eu uso ele todos os dias, tá? Ele é feito aí dentro de um chifre, porque foi determinado, um chifre de cabrito, tá? Você tem a magia, ó, dentro do chifre, você tem a magia, tá vendo? Eu não sei se dá pra vocês verem, ó. Você tem a magia aqui, ó, dentro do chifre, que é uma magia que foi preparada para mim. Não adianta qualquer outra pessoa utilizar esse akoshé. Esse akoshé foi feito para mim. O meu akoshé do fio dos O10, né, foi preparado em cima de uma espora de galo. Essa espora de galo foi tirada do galo da minha iniciação de Ogum. Quem tirou essa espora foi até o meu herê. Foi o Lança que arrancou essa espora do galo. E aqui dentro, né, não dá para vocês verem que está enrolado, aqui dentro tem magia, que também foi feito para mim. Magia para proteção, contra inimigo, contra negatividade, né? Então, foi preparado para mim. Não tem como outra pessoa utilizar dessa magia e ter boa sorte. Então a gente precisa entender isso, né? Por exemplo, um Ossé Dudu, né, que seria um sabão, né? Não tem como eu fazer um sabão de boa sorte para o João, que a Maria vai utilizar esse mesmo sabão. Não tem como. Porque às vezes, na composição do sabão do João, precisa-se levar a folha da fortuna, o sacrifício de um pombo e folhas de arruda. Já no da Maria, você vai precisar de um sacrifício de um coelho, você vai precisar de folhas de mangueira e folhas de aroeira. São totalmente diferentes. Então a gente não curte, tanto que vocês não veem eu vendendo aí por aí pela internet, magia, sabão, não sei o que, tudo pronto, não. Né? Não pactuo com isso, como também não em sentido de magia coletiva, tá? Mas isso é uma questão pessoal minha, não é que não funcione, mas dentro dos olhos da minha tradição a gente não gosta. A folha da colônia é uma folha que afasta a tristeza, que afasta depressão, que traz calma. É um calmante natural, tá? Um chá de colônia é muito bom para você acalmar. Então, às vezes, a pessoa que tem insônia, a pessoa que tem dificuldade para descansar a sua cabeça, né, para acalmar o seu uri, é muito recomendado essa pessoa fazer um chá bem forte de colônia e tomar. Essa pessoa pode tomar esse chá de colônia quente, né, ali à noite, por exemplo, como ela também pode fazer um chá bem forte, diluir em um pouco a mais de água, não muita água, e colocar numa garrafa na geladeira e ir bebendo o dia inteiro. A colônia também serve como diurético, tá? Então é uma folha também que está ligada à purificação por ser uma folha diurética, né? Então retira os males do nosso corpo. Então, né, como uma folha tem tantas funções, tem tanta importância. Então é isso que a gente precisa sempre estar trabalhando aí dentro do culto de orixá, que é esse conhecimento das folhas, é esse conhecimento da magia.
Não é qualquer mato que você vai pegar ali, juntar meia dúzia de mato e vai falar que você tem uma magia ali. Então vocês tomem muito cuidado com isso, porque hoje em dia o que mais acontece é isso, né? A pessoa às vezes não fez nem magia nenhuma e está querendo te vender, né? Eu só faço acolché normalmente para iniciados meus ou quando o oráculo prescreve, né? Mas eu prefiro fazer mesmo para iniciado ou se a pessoa vir aqui. Que eu gosto que a pessoa veja ali que está sendo feito daquela forma, como o oráculo está determinando, né? Que não é algo que eu tirei da minha cabeça. Você tem aí o ferro de Ossan, que é chamado de Opere Ossan ou Avivi, tá? Mais comum você encontrar ele chamado como Avivi. Ele tem as setas que, se você for observar de uma forma dinâmica, representa a árvore, né? Representa aí os galhos da árvore. Então você tem aí o tronco central, você tem, né, os galhos, você vê o pássaro, um animal muito ligado a Ossan, muito ligado à natureza, e Ossan está ligado à natureza em uma forma geral, mas Ossan ele está ligado a Yami, ele está ligado também à força feminina em sentido da magia, né, em sentido das folhas estarem aí muitas das vezes sendo levadas pelo mundo através dos pássaros, né? Então às vezes o pássaro come aqui e leva essa semente para outro canto e lá cai essa semente e nasce uma planta, nasce uma árvore. Então você vê essa ligação do pássaro, né? Eu tenho uma tatuagem aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem. Calma aí, deixa eu arranjar um jeito de mostrar. Não vai dar. Aqui, ó. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de Ossan, tá? Ó. São as setas, né? E o pássaro, que normalmente são feitos em círculo, né? Que está ligado aí ao ciclo. Axé, Sueli, fico feliz em saber que você está gostando aí dos conhecimentos que a gente está trazendo, tá bom? Também não sou mais do candomblé não, já fui, né? Mas hoje não mais, hoje eu faço parte do culto Yorubá. Então, né, para vocês verem aí como o culto de Ossan é um culto muito vasto. Dentro de solo africano, você vê aí os sacerdotes, os Onishegun, né, conversando com Ossan através do Ojubó. Então, você encontra vídeos na internet de um piado saindo de dentro do Ojubó de Ossan e o sacerdote consegue compreender aquilo, né, que Ossan está conversando com ele. Tá? Função da cabaça: a cabaça representa o segredo. A cabaça representa o mundo, tá? O mundo ele é uma grande cabaça para o culto Yorubá, tá? Então, você vê dentro da cabaça você tem as sementes que traz aí essa questão de expandir o mundo vegetal, e você vê aí que os itãs contam que Ossan guardava, né, as folhas dentro da cabaça. Então é também um elemento indispensável no Ojubó de Ossan, mas essa cabaça é preparada, não é só você comprar uma cabaça e colocar lá no Ojubó de Ossan, não, tá? Me perguntaram aí o que é Ossan, tá? É só assistir a live depois, desde o início, e você vai compreender o que é esse orixá, né? Ossan é a divindade das folhas. Então, depois que a gente finalizar aqui a live, você pode acessar lá no feed e assistir a live desde o início para compreender um pouco mais sobre essa divindade. Ossan, ele está ligado às palhas, tá? Ao Icó,
né? Então o Ossan, em algumas famílias, ele é coberto pelas palhas, tá? Aqui no Brasil a gente vê, né, o Baluayê sendo coberto pelas palhas. Eu já falei aqui na live sobre o Baluayê que em solo africano o Baluayê não tem nenhuma relação com as palhas. A divindade que tem ligação com as palhas seria o orixá Akogun, que é um orixá Odé, um orixá caçador, que é um orixá que está ligado ao orixá Ossan, tá? Ossan também gosta muito de mariú, tá? Ossan gosta muito de folhas sobre seu ojupó, sobre seus ebós. Então quando você faz um rito iniciático ou um rito bem sério com Ossan, a gente costuma colocar bastante folhas perto de Ossan. Tá? E se a pessoa tem a disponibilidade de ter o ojupó de Ossan perto de folhas ou colocar folhas perto do ojupó de Ossan, isso aí é muito bom, tá? E eu acho que é isso, gente. Eu acho que já falei bastante sobre o orixá Ossan. Eu vou aguardar vocês expressarem aí suas dúvidas. Porque eu acho que eu já falei bastante sem adentrar o segredo, né? Sem adentrar em certas coisas que a gente não pode estar falando. No culto de Ossan se usa o cachimbo, sim, de barro, mas se utiliza por uma questão mítica, por uma questão ligada aí à transformação. A fumaça, ela é a transformação, né? Ela é a folha seca, né? Então, né, você utiliza aí o fumo no cachimbo seco. Então, você vê essa questão de que nada se cria, tudo se transforma, né? Então, você vê uma folha que depois de seca, ela serve como fumo, né? Mas o Ossan gosta muito de fumo de rolo. Tá? O Ossan tem muita preferência por fumo de rolo. As oferendas de Ossan, você tem aí o milho, que o Ossan gosta muito, coco, frutas, melado, oferta muito melado ao Ossan. Ossan aprecia muito gin com melado, gin com caldo de cana, tá? Pode se ofertar para Ossan, que ele aprecia bastante. Então, você tem aí essa questão. O corvo está associado a algum orixá? Me perguntaram aí, eu acho que é o Edgar, né? Sim, está associado às Yamis, está associado à magia, né? O corvo, ele traz essa conotação da magia, ele traz essa conotação da feitiçaria, então está ligado às forças femininas. Magias de cachimbo tem, mas é algo que eu não vou falar aqui na live, só segredo. Mas existe um ritual que faz no processo iniciático de Ossan, que a gente utiliza um cachimbo para fazer determinada ritualística. Mas o dia que você passar por essa ritualística, em breve, você aprenderá, tá bom? E também não é algo que eu possa falar aqui em live. E é isso, gente, né? Ossan é um pouco disso aí que eu falei para vocês. As cores de Ossan seria aí o verde. A gente vê o vermelho por Ossan ser um orixá Odé, por ser um orixá caçador, tá? Então, Ossan, ele utiliza o pai, ele utiliza aí a cor vermelha. Então você vê o verde, o vermelho, em algumas famílias utilizam branco, né? Branco, verde e o vermelho, né? Na minha família a gente utiliza muito o verde e o vermelho, né? Mas aquele verde bem leitoso, né? Não é de costume a gente utilizar, por exemplo, a miçanga verde cristal para Ossan, né? A gente utiliza o verde leitoso mesmo.
e um leve vermelho, mas podendo também se utilizar o branco e o verde, tá? Mas eu gosto mais de utilizar o verde e o vermelho, né, por ter toda essa relação aí com os holodés. E você olhar para a mata, você vê mais verde do que branco, né? Então, dentro da minha família seria o mais lógico. A gente tem que entender que cada orixá ele vai alterar algumas coisas de acordo com cada família, tá? Até mesmo os ritos iniciáticos de cada divindade vai alterar de acordo com cada família de orixá. Por exemplo, na minha família de orixá, o orixá Ogum é representado pela cor preta, tá? Eu já falei isso na live de Ogum. Esse aqui é um ilhéqué de Ogum meu, é preto. Você tem o azul, que representa o orixá Oxóssi. Em outras famílias, Ogum é representado pela cor verde. Em outras famílias, Ogum é representado pela cor azul. Em outras, somente pelo vermelho. Então, isso aí vai alterar de família para família. A gente tem que entender que o culto de orixá em solo africano, ele vem de clãs, ele vem de tribos. E cada tribo tem a sua forma de cultuar determinada força. O próprio exemplo disso seria também o orixá Oxum, que em algumas famílias utiliza o amarelo com verde, outras famílias utilizam o branco, né, somente o branco ou o branco e o amarelo, outras famílias só o amarelo, outras o amarelo e o vermelho. Então, isso aí a gente vai variando de acordo com cada tradição. Eu acho que o importante mesmo é você seguir a sua família de orixá, você seguir aquilo que no local a qual você se iniciou te ensina, né? Se você não se sente mais satisfeito com aquele templo, com aquele local, você deve buscar um novo local para você, né? Mas você não pode descaracterizar uma família. Então, por exemplo, se na minha família o orixá Ogum utiliza a cor preta, eu não posso chegar e colocar o Ogum de azul. Eu não posso chegar e colocar o Ogum de verde. Por quê? Dentro da minha família, a utilização, né, da cor do Ogum é o preto, como o do Ossan é o verde, né? Então a gente precisa respeitar isso. Na minha família, Exu é preto e vermelho. Em outras, Exu é branco, preto e vermelho. Em outras famílias, tem Exu que só utiliza branco. Então, a gente tem que sempre respeitar a nossa origem. A gente tem que sempre respeitar aquela família a qual a gente faz parte. Para que a gente tenha a bênção da ancestralidade, para que a gente tenha a força daqueles que tanto lutaram para deixar o culto vivo até hoje. A gente tem que lembrar que o culto de orixá ele tem mais de 200 anos, muito mais do que isso, né? Não se tem uma data ao certo, mas é um culto bem antigo, vamos colocar aí desde que o mundo é mundo, né? Como as pessoas falam. Então a gente precisa honrar todas essas pessoas que sofreram, né? Olha quantos escravos morreram para deixar o culto vivo aqui no Brasil. Olha quantas pessoas abriram mão de sua vida para levar o culto de orixá. Quanto que nós, sacerdotes que fazemos parte do culto tradicional iorubá, somos apedrejados, ainda mais hoje pela internet, somos apedrejados pelo povo do Candomblé, somos apedrejados pelo povo da Umbanda, em sua maioria, porque não se compreende a diferença de cultos, né? Então, às vezes as pessoas acham que a gente está querendo, vocês querem acabar com o Candomblé, querem, né, dar um fim ao culto do Candomblé, e não é isso. A
A gente está apenas resgatando aquilo que é o culto de orixá original, né? A gente sabe que por uma questão histórica, aqui no Brasil sofreu algumas influências o culto de orixá. Só que não quer dizer que a gente tem que passar a nossa vida inteira na ignorância. A gente tem que passar a nossa vida inteira tratando o Ogum como se fosse um fofinho, um cavalheirozinho, né? Tratando Oxóssi como se fosse um caçador de borboleta, como a gente vê por aí, tratando o Exu como se Exu fosse um marginal, como se Exu fosse um bandido, como se Exu fosse o causador da discórdia, que não é a realidade. Exu é o orixá da calma, Exu é o orixá da paciência, Exu é o orixá da ordem. Então, a gente busca sempre se aproximar mais do culto de orixá como ele é na sua forma original, né? Como ele é mantido até hoje em solo africano. Que hoje também, graças à internet, a gente tem como passar esse conhecimento à frente, né? Pensa, não só eu, mas como todos os outros sacerdotes fazem, né? Por exemplo, eu faço live toda segunda-feira. Começo às 8 da noite, não tem um tempo correto para terminar, né? Posso terminar às 9, posso terminar às 10, tanto que eu faço live aqui sem pressa, né? Eu sempre faço live para esclarecer, para levar o culto também, né? Dependendo das perguntas, a gente vai ficando aí, né? A live que eu fiz com o Danilo, por exemplo, né? Foi horas de live. Então, é um tempo que eu poderia, por exemplo, estar descansando, né? Que eu poderia estar jantando, que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas que eu me dedico a trazer um pouco de conhecimento daquilo que eu aprendi, né? Daquilo que eu já sei. Eu contribuo para que o culto ele tenha vários anos aí pela frente, né? Para que o culto ele não se perca, né? Mas a gente precisa entender isso. Eu, por exemplo, já sei, né? Eu faço as lives aqui de uma forma gratuita e não ganho nada para isso, né? Não ganho para vir aqui às segundas-feiras falar com vocês. Então eu acho que a gente precisa sempre respeitar o sacerdote, não só eu, como muitos sacerdotes bons que a gente vê aí na internet, que tiram um tempo da sua vida para passar um ensinamento, para gravar um vídeo, para ensinar um banho, para ensinar um ritual, para falar do culto de orixá, para falar do culto da Umbanda, da Quimbanda. Então a gente precisa muito valorizar essas pessoas que estamos sempre lutando para um culto melhor, para que a gente tenha boa sorte, para que a gente tenha prosperidade, para que a gente tenha conhecimento aqui na Terra. Porque o conhecimento é algo que ninguém nos tira, né? É algo que a gente leva para Terra, né? Quem vai consumir o total do nosso conhecimento é a Terra. E a gente não pode deixar o conhecimento do culto de orixá ir para a Terra, para o culto de orixá não acabar. É um culto maravilhoso, um culto que ajuda muitas pessoas, levanta muitos caminhos. Então a gente não pode deixar esse culto se acabar, a gente não pode deixar esse culto ir para a Terra, né? E eu acho que é isso, gente, né? É muito importante a gente refletir um pouquinho sobre o que nós somos para o culto, o que nós somos na nossa vida profissional, né? Será que você se dedica mesmo ao seu trabalho? Às vezes você não tem caminho porque você não está se dedicando àquilo. Às vezes você não ama aquilo que você faz. Então você precisa encontrar algo que você ame de verdade para que você faça com perfeição e leve isso à frente. Bom, eu vou finalizar a live por aqui. Eu agradeço a todos que entraram na live, todos que ficaram do início ao fim, todos que entraram agora no final. Agradeço a todos que vão assistir essa live,
após ela ser finalizada ao vivo e ficar no feed. Então agradeço muito pela confiança que vocês depositam no meu trabalho. Fico muito feliz em ver os resultados que a gente leva aí para as pessoas. É algo que me alegra muito, é algo que me faz a cada dia mais ter vontade de trazer aqui conhecimento para vocês e levar o culto de Quimbanda, o culto de Orixá à frente, tá bom? Muito obrigado aí a presença de todos, que o Ossan possa passar na casa de cada um de vocês e retirar a negatividade, retirar a má sorte, retirar tudo aquilo que está atrapalhando o caminho de vocês e traga a magia da positividade, a magia da boa sorte, a magia do progresso, da prosperidade, né, da felicidade, das boas coisas existentes aqui na Terra. Se vocês quiserem sugestionar algum vídeo, por favor, me enviem através do direct ou através do WhatsApp. O número do meu WhatsApp é DDD 21 994841199. Então vocês podem me chamar lá pelo WhatsApp. Ou caso não queira gravar aí o número, é só entrar na página, na bio da página tem um link que você vai clicar e vai te direcionar automaticamente para o meu WhatsApp. Para esclarecer dúvida, marcar uma consulta ou qualquer outra coisa aí que eu possa ajudar. Tá bom? Uma excelente semana e que todos os orixás, todos os nossos ancestrais venham a abençoar essa semana que se inicia hoje. Nunca se esqueça, não desperdice nenhum segundo de um novo ciclo. Tenha essa semana, como todas as outras, como um novo ciclo. E faça valer a pena essa oportunidade de estar vivo, com saúde e com felicidade mais uma semana. Tá bom? Mojubá a todos e uma boa noite para todo mundo.